Tudo bem? Bom dia, Bom gente! dia! Ai, muito obrigada Olha, por você ter vindo aqui falar com a gente de manhãzinha assim. imagina, eu que agradeço. Olha, fãs, hoje não teve como disfarçar, viu? Hoje eu tive que lançar um corretivo, uma coisa pra dar uma amenizada na cara de acordei agora. Mas estamos aqui, pleníssimas, mais um dia a bordo da nave Terra e vamos aí, vamos com tudo. Ai, adorei essa indicação, esse comecinho maravilhoso. É, eu queria começar dizendo que hoje, então, vamos falar com o Daniel, maravilhoso, e com Glória também, que duas pessoas que habitam esse corpinho maravilhoso. Criador e criatura, né? Exatamente. Quem é o meu convidado? E eu queria saber quem Caramba! é Daniel e quem é Glória. Vamos lá, eu juro que eu vou tentar resumir muito. Daniel é um artista, é um garoto artista que nasceu entre artistas e cresceu entre artistas e assim se fez, principalmente cantando e depois enveredando para outras coisas, para o teatro, para dublagem, para publicidade, mais tarde voltando para música como Glória Groove, de encontro com a arte drag. E Glória Groove nada mais é do que o alter ego musical, artístico, né? Do Daniel, que por um acaso tem uma expressão feminina. Por um acaso, né? Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um inseto, poderia ser uma qualquer coisa, mas calhou de ser uma energia feminina, porque eu acho que essa energia me cercou muito a minha vida toda. Eu fui criado pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, pelas minhas primas, sabe? As minhas divas sempre foram todas mulheres, a minha mãe sempre foi minha principal referência. Então eu acho que a energia feminina sempre me contemplou muito, assim, já era o que me destacava das outras crianças quando eu era criança, sabe? E continua sendo o que me destaca dos outros adultos hoje. Então, sei lá, é uma loucura. Amei. Eu quero saber, assim, como que foi esse seu primeiro contato? Porque eu já ouvi de muitos meninos que começaram na infância, usando os sapatos da mãe, buscando as maquiagens. Como que foi isso pra você? Com certeza, entendi total. É que, ó, desculpa, eu já parti completamente do princípio artístico. Mas acho que para voltar um pouquinho, fazendo um paralelo com a minha sexualidade, com a minha existência enquanto Daniel indivíduo mesmo, eu acho que a feminilidade esteve nos meus trejeitos e no meu círculo pessoal, assim, desde muito cedo. Já era muito óbvio para todo mundo que eu era uma criança diferente, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é o paralelo que faltou a gente traçar, né? Para conseguir entender qual foi realmente a primeira experiência com a feminilidade. Mas eu acho que realmente, apesar de ali aos 14 anos já estar rolando uma rebeldia estética de eu quero alisar o cabelo, eu quero ir de lápis de olho pra escola, não sei o que, sabe? Um pouquinho antes do teatro já existia um pé ali, porque alguma coisa já me puxava completamente para aquilo, assim, sabe? As minhas referências todas eram sobre a maquiagem, sobre a ousadia do cabelo, sobre esse negócio de, tipo, se tornar a imagem da sua imaginação, sabe? E ser uma Total. coisa super além. Então isso já estava muito em mim, assim, mesmo antes do teatro. Então depois isso só se intensificou. Eu me abri realmente para esse espectro da feminilidade e fui entender o que era arte drag, né? Porque entendo, eu comecei a ser drag queen em 2014. Eu tenho 25 anos, eu nasci em 1995. Então, a arte drag para mim também era uma coisa completamente marginalizada. O que é isso? Do que se trata, né? O que me traz de volta para um episódio, já que a gente está falando aqui de primeiros contatos. Eu lembro de um primeiro contato que eu tive com a arte drag, que foi de um jeito muito nobre, muito diferente, assim. Antes mesmo de ir a alguma boate para ver um show de drag, eu lembro de uma certa vez que eu fui com minha mãe e vários amigos do rolê teatral, né? Que ela também tem, esse pessoal, amigos músicos, teatro musical, me levaram para assistir uma peça no Teatro do Ator, um espetáculo que se chamava Não Me Acompanhe Que Eu Não Sou Novela. E nesse espetáculo, eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu vi drag queens em cena. Era um espetáculo só de drag, tinha a Tchaka, né, o Walter Bastos, a Tchaka drag, né, rainha das festas, tinha outras drags em cena. Então esse também foi um primeiro contato com drag de um ponto de vista engraçado. Foi muito louco como essa perspectiva nesse dia me fez sair dali de dentro do teatro do ator como criança pensando, nossa, como elas são talentosas. Ali acho que também começou a acontecer alguma coisa que já começou a desmistificar e desassociar o que era drag que eu entendi através dessa marginalização, né? Eu comecei a associar com outra coisa. Mais tarde aconteceu o teatro e eu comecei a explorar ainda mais a feminilidade. E daí
na mesma época que eu estava fazendo teatro musical, a febre de RuPaul's Drag Race começa a atingir o solo brasileiro. Então, isso eu acho que é uma coisa maravilhosa, assim, porque pelo que eu tô entendendo, você sempre teve um contato muito positivo com essa comunidade do drag queen, né? De se montar e de se fazer mulher ou se fazer mais, ampliado. Uhum. E você acha que isso te ajudou um pouco a derrubar um pouco essas barreiras também? Porque, querendo ou não, eu acho que a grande comercialização, entre aspas, do drag queen veio muito com o RuPaul e com isso veio a aceitação. Como você mesmo disse, era uma cultura muito marginalizada. Uhum. E você acha Com que isso te certeza. ajudou? Ajudou muito, mas muito mesmo. A hora que eu me deparei com o trabalho feito pelas drag queens americanas, né? É muito engraçado como isso é um processo que se repete pra gente, né? A gente vê um gringo fazendo, daí a gente clica aqui e aí começa a fazer. Mas foi muito engraçado como isso aconteceu pra mim quando eu reparei no que eles estavam fazendo e tive contato com a história da RuPaul, por exemplo, vi o lugar que ela ocupava. Aí mais tarde eu tive contato com pessoas tipo a Adore Delano, que participavam do show dela, que eu vi que era uma drag jovem, que se colocava como cantora e tipo assim, sou cantora pop, e daí? Aquilo me deu uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim, um senso de identificação muito extremo, que eu nunca tinha experimentado. É quase como se você estivesse se vendo pela primeira vez falando assim, caramba, isso é possível? Porque, imagina, eu tava a minha infância e pré-adolescência, adolescência inteira, colhendo todas essas referências, me banhando de referências de divas pop, sabendo que um dia eu ia fazer alguma coisa com aquilo, mas imaginando que eu jamais poderia me sentir daquele jeito, me ver naquela perspectiva, ou, entendeu? Sei lá, assumir aquela postura dentro daqueles símbolos, né, do universo feminino. Por mais feminino que eu já soubesse que a minha inspiração fosse. Então, quando eu vi as drags da RuPaul fazendo, aquilo pra mim se transformou num status de stardom, tipo, numa coisa muito além de, tipo, coisa de boate. Não, eu entendi que a cultura drag tinha potencial pra perfurar o mainstream e pra se tornar uma coisa global. E ali eu vi potencial em mim. Isso mudou tudo, porque eu falei, caramba, então eu posso fazer alguma coisa com o que eu tenho a oferecer. E assim nasceu a Glória Groove, ela já tava lá esperando a hora de pular pra fora, né? Achei maravilhoso. Agora, uma coisa que eu tava me perguntando aqui agora, assim, quando você toma uma decisão de assumir uma nova persona como a Gloria Groove, eu imagino que na sociedade que a gente vive, algumas outras oportunidades podem acabar indo embora por causa disso. Porque você exatamente toma uma decisão de se assumir como uma nova persona e, enfim, eu esqueci a palavra, se expressar de uma maneira feminina. E aí você dublou o Aladdin. E é maravilhoso. Como que foi essa experiência para você? De trazer tipo, a Gloria Groove, porque dá para sentir ela um pouquinho lá dentro, para esse papel que, querendo ou não, é um papel masculino. Tá. Eu acho que não dá pra gente começar a conversar sobre isso sem falar primeiro sobre um ponto crucial da arte drag, né? Porque muita gente vai confundir a expressão drag e vai colocar ao lado ou associado à transgeneridade ou a identidades de gênero. E vale sempre a gente ressaltar que não se trata de identidade quando a gente está falando de uma drag queen. Drag queen se trata de uma expressão artística, né? Diferente de identidades de gênero, que são pessoas trans, que são pessoas não binárias, ou seja, né? Qualquer pessoa, qualquer gênero pode performar o drag. Olha que incrível, o drag é para todos, né? Esse pensamento até ajuda a gente a acabar com o estigma de que drag é uma coisa feita por homens gays e que só pode ser performada por homens gays cis. Isso não é verdade. Existem diversas drag queens, mulheres trans, mulheres cis, né? E porque gênero é diferente de expressão. Então, tirado isso da frente, eu acho que ter essa experiência, né, viver esse experimento social de ser conhecido como a figura dita feminina Glória Groove, porque para mim nem é feminilidade necessariamente o que eu expresso, né? Eu acho que a Glória Groove engloba muito da masculinidade e da feminilidade no jeito que ela se apresenta e que ela se porta. E apesar disso, estar desempenhando trabalhos enquanto também o Daniel Garcia, criador, que se apresenta enquanto o gênero masculino, né? Aí eu fiquei pensando que a Gloria Groove é uma drag.
A Sim, Glamour Garcia é uma mulher trans. E a sim. Pepita se identifica como travesti. Eu queria entender um pouco a diferença, porque na minha cabeça eu sempre vi travesti como sendo uma palavra brasileira para drag. E Aham. aí foi marginalizado durante um tempo e acabou voltando, eu acredito que como uma palavra dentro do meio. Você pode me explicar um pouquinho mais da diferença entre essas três nomenclaturas? Olha, eu posso tentar contextualizar um pouco, né? Vale lembrar para todo mundo que está assistindo, eu sou Glória Groove, não sou nenhum acadêmico, sou uma artista da música aqui, compartilhando toda a vivência que eu tenho com a minha pauta e com a minha comunidade, com a minha expressão. Mas se eu puder contextualizar um pouco, eu acho que a melhor coisa a se fazer é dar esse espaço para Glamour e para Pepita falarem sobre a vivência trans, mas o que eu posso falar sobre a vivência drag que destaca dessas outras experiências é que se trata de expressão. Ou seja, eu já tive papos com a própria Pepita, já que você vai conversar com amigas minhas que eu amo muito. Eu Tô já muito tive. ansiosa. Sim, eu já tive conversas com a Pepita, onde eu já ouvi ela falando, mano, é isso mesmo, eu sou drag, eu sou trans, eu sou travesti, é isso aí, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui que eu sou, eu tô com vocês, eu tô com... Então, quer dizer, tudo vai muito da perspectiva e da expressão de cada pessoa, assim como a gente vê também o lado importante de reforçar a expressão e a vivência travesti, sabe? Porque trata-se de uma leitura que propõe um gênero que você não necessariamente vai contemplar binaridades, né? Quando a gente diz símbolos binários, é homem cis, cara de homem cis, símbolos de homem cis, mulher cis, cara de homem cis. Então, tipo, quando a gente fala de vivências travesti, eu acho o que eu vejo quando eu vejo as travestis falando sobre isso é o destaque, né? A importância de destacar a existência delas enquanto corpos não binários também, enquanto corpos que se destacam. Teve um ponto que você levantou que eu até esqueci de abordá-lo. Você falou, eu entendia que travesti era uma expressão antiga para drag queen. Isso vale muito também a gente abrir esse assunto. É legal que você tenha essa dúvida, que você exponha esse poder da dúvida, porque a linguagem é uma coisa muito viva e é uma coisa que está aí se moldando e se remoldando há gerações e gerações, né? O nosso pajubá, né, que a gente chama, a nossa linguagem, o jeito que a gente se comunica entre nós é uma coisa também que vai se modificando e se reinventando com o tempo. Mas eu acho que a gente já foi muito. As drag queens já foram associadas com a vivência travesti e sempre dividiram o mesmo espaço, porque foram as pessoas que iniciaram a revolução pelos direitos, né? Quando a gente fala de Stonewall, a gente está falando de um movimento que foi originado por mulheres trans, pretas e latinas, entendeu? E quem estava à frente desse movimento eram essas pessoas. Havia, inclusive, toda uma revolta, né? A nossa história como um movimento que tem choques entre si também acontece há muito tempo, né? Para todo mundo que acha que a gente vive todos dançando embaixo de um lindo arco-íris, não é bem assim que acontece. Os choques dentro do próprio movimento já acontecem há muito tempo também e são reivindicações a partir das pessoas que expressam e que vivem a não binaridade, a transgeneridade, como elas que estavam à frente desses movimentos, na própria época já existia todo um embate. Eu indico que você assista o discurso. Você que está assistindo a gente, você também, Aline, assista o discurso maravilhoso da Silvia Rivera no Pride, né, no Gay Power. Lá na década de 70, ela faz um discurso muito inflamado, muito emocionado sobre o quanto ela estava se sentindo traída pelo movimento gay que estava ali nas ruas, clamando pelo direito de se casar e poder estar juntos e não sei o quê, que realmente era uma coisa muito plausível e muito importante, muito relevante para o momento, enquanto as pessoas trans, que eram as pessoas que estavam à frente daquele movimento, estavam lutando pelo direito de ir e vir, de existir, de conseguir sair de casa sem ser espancada. Além de tudo, quando a gente está falando sobre preconceitos e lugar de fala e a gente entra nesse mérito, eu até me coloco num ponto que eu também já, em alguns momentos, eu me peguei me perguntando assim, por que estão me chamando de novo para dar uma palestra sobre como é ser mulher no mundo do entretenimento, sabe? E querendo ou não, quando a gente está aqui sentado falando sobre a comunidade LGBT, eu gosto de não trazer só a pauta do que é ser LGBT e as dificuldades, mas eu também quero falar sobre os casos de sucesso. E você é um grande caso de sucesso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira como Glória e a produção musical e os novos projetos.
por favor. Desde que eu sabia que existia uma possibilidade de construir uma carreira, eu passei a levar isso muito a sério. Aquela coisa muito capricorniana mesmo, era a minha realidade. E, inclusive, é uma saia justa que eu passo quando eu recebo aquela pergunta, muito comum, né, nas entrevistas. Como que foi para sua família te aceitar enquanto drag? Como foi esse seu processo de aceitação? Essa coisa dolorosa que vocês passam de ter que se assumir drag? Então, quando eu me assumi drag, eu já trabalhava com dublagem. Aí eu comprava minhas perucas, eu comprava minha maquiagem, me montava e saía. Tipo, era isso. Era uma coisa assim, gostou? Que legal. Não gostou? Que legal também. Eu sei que daqui a um tempo você vai gostar. Daqui a pouco você vai olhar e falar, olha, você tinha razão. E não posso Geralmente falar é que isso não quando dá aconteceu. dinheiro, né? Quando começa a entrar o dinheiro. Exatamente. Quando a pessoa vê o seu lifestyle fazendo aquele shift assim, ela fala, ué, não é que esse negócio de peruca aí... Enfim, esse é assunto para outro vídeo, né, meninas? Mas esse é o começo da minha história com Glória Groove. E acho que primeiro eu tinha muito o que provar, assim. Tanto que, olha isso, eu não tenho como dizer que a arte drag não é um presente na minha vida, porque foi só depois de me tornar drag queen e de me olhar no espelho, tipo, Glória Groove, que eu comecei a compor de fato, que eu virei um compositor de fato, né? O compositor nasceu junto com a Glória Groove, sim, porque eu acho que a Glória Groove fez nascer uma autoestima, uma confiança que faltava na hora de canetar alguma coisa, sabe? Foi depois de Glória Groove que eu conseguia ir pro papel e usar o pronome ela, né, pra me referir a mim. Eu tô, não sei o que, ela, né? Tipo, isso deu toda uma nova liberdade, né? Pra eu falar sobre o interesse por ele, sobre, sabe? Essas coisas foram meio que se abrindo pra mim. E aí o compositor começou a aparecer. Então não tem como dizer que ela não me deu novas skills. Primeiro foi isso, né? De começar a escrever. Depois, o rolê da maquiagem, que eu fico muito feliz que as pessoas louvem a minha maquiagem hoje em dia. Eu agradeço muito e sempre deixo muito claro que eu não sou maquiador. Eu sou uma gay curiosa de YouTube, gente. Tipo, tudo que eu sei de maquiagem eu aprendi mexendo no YouTube e vendo as drags na boate do meu lado, tipo, se maquiando. Porque eu não era o melhor aluno de artes da escola, eu não fazia nem bonequinho de palito direito. E, tipo, maquiagem é realmente uma coisa que a Glória falou assim, você vai aprender a fazer. Eu vou existir Se sim. vira! Sei lá, apenas, bom, acontece e cada dia parece que uma coisa nova acontece, um negócio novo se adapta a uma nova situação, sabe? A maquiagem também é uma coisa muito viva, é um processo muito vivo dentro desse rolê de ser drag queen. Nunca acaba, assim, o que você sabe, o que você gosta sobre a sua maquiagem. Sempre é uma coisa que muda e que você quer saber alguma coisa nova. E eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, eu devia ter feito lá no começo, mas eu pulei. Que é uma pergunta sobre a quarentena. Porque a gente tá preso dentro de casa há 3 meses agora. Como que tá a sua relação com o trabalho? Porque, querendo ou não, a expressividade de ser drag queen traz algo que é muito relacionado com o público também, com a plateia, né? Uhum. Como que tá isso pra você? Não, você imagina que é uma loucura, né? Eu, como drag queen cantora, sou uma grande aglomeradora de pessoas. Exato. O meu negócio é aglomerar gente. Uma por cima da... Quem já foi no meu bloco de carnaval sabe. O meu negócio é isso aqui, ó. É a gente junto. É assim, ó. Entendeu? É fazer o show. E então, você imagina como é um processo difícil para um artista que tá sempre em cima do palco, que se alimenta desse amor, desse momento de energia. Da energia, né? Nossa, faz muita falta. Então, principalmente para a alma, esse alimento para a alma faz muita falta. E o processo com o trabalho tem sido uma montanha-russa na quarentena, mas principalmente porque as primeiras semanas, né, os primeiros meses foram extremamente ociosos, assim, aquele momento meio perdido, tipo, como se adequar, como se adaptar, o que fazer, como atender a uma demanda que eu nem sei como existe, se existe, é uma coisa de louco. Então, tentar se adequar a esse momento já é um desafio, já é o principal desafio, né? Você começa a ver dentro do mercado da música as disputas e a corrida pela relevância, quem é mais relevante, quem fecha o maior contrato, quem consegue ficar relevante por mais tempo, quem consegue fazer mais e mais e mais e mais e mais. E eu confesso que isso me deixa um pouco exacerbado, assim. Aí eu prefiro me tirar, sabe? Meus fãs sabem, eu sou a isoladinha. Tem vezes que eu sumo mesmo, porque eu preciso muito de um tempo, assim, desse engolimento social, né? Desse abraço social que as redes te dão e que te faz ficar nesse lugar de cobrança. Aí eu paro, respiro, reflito muito. E acontecem coisas como o que está acontecendo agora. Que, por exemplo, a minha primeira live, aproveitando para já divulgar, aproveitando o espaço. Por favor. A minha primeira live no YouTube vai acontecer agora, dia 27 de junho.
eu vou fazer uma live um dia antes do Dia do Orgulho. Olha que coisa incrível, né? Mas aí também o que nos leva a esse outro ponto. Por isso que eu disse que a relação com o trabalho tem sido uma montanha-russa. Porque os primeiros meses de muita incerteza, de muita dúvida, de muito silêncio, assim, e muito se isolar para entender o que fazer. E do nada, a gente acorda um belo dia e chegamos em junho. E a gente chega no mês do orgulho. Quando a gente chega no mês do orgulho, o que acontece? A nossa pauta entra em voga. E quando a nossa pauta entra em voga, nós somos representantes. E que provavelmente, antes da quarentena, era o seu mês mais ativo, né? Junho e fevereiro, sempre. Sempre mês do orgulho e carnaval. Assim, eram coisas... Tanto que esse ano a gente teve um carnaval fenomenal, né? Mas me conta um pouco mais sobre junho, então. Como que tá sendo esse junho? Porque a gente já tá na metade. Como que tá sendo esse junho para você? Naturalmente, quando o mês virou, as coisas começaram a ficar malucas, assim. E eu faço questão que os fãs tenham esse meu lado, né? Vejam essa perspectiva do meu lado. Como as coisas realmente parece que acontecem nessa velocidade. Uma hora tá tudo meio parado. E quando você é um representante que conta mercadologicamente, tudo parece que se reajusta para te receber. E acho que nesse ano, pela primeira vez, como tudo estava meio parado antes, a gente mais do que nunca está tendo um ponto de vista mais crítico em cima dessa onda de agora a gente presta, sabe? Porque é sobre refletir o tanto que eu, como artista, expressando e performando drag, travo batalha sobre a minha expressão o ano todo, o tempo inteiro, né? E o quanto é bom e é importante eu usar esse protagonismo e estar usando todos esses espaços que eu posso usar, como esse aqui que eu estou usando agora, um baita canal para falar com um público que às vezes nem me conhecia antes. Porque é sobre isso. Eu acho que quando eu levanto a minha voz dentro do mercado musical, eu tô tendo um posicionamento político também, né? Com o meu corpo, com a minha voz, com o jeito que eu me expresso. Acho que também é um momento de outras coisas se encaixarem. O que era para acontecer vai acontecer. Laços que não eram para estarem atados vão se desatar completamente, né? Eu sinto uma onda de muitas transformações acontecendo. Então, o jeito que a quarentena afeta o meu processo e o meu trabalho é esse. Eu sinto que mais do que nunca as coisas são sazonais. Porque quando você leva como base a vida virtual, né? Quando a vida que a gente vive é a vida da telinha, a vida da telona, é se comunicar com as pessoas através desse lugar, o nosso medidor é esse, né? Você vive um dia de cada vez, literalmente. Cada dia são novas questões para a gente abordar, para a gente pensar em como se posicionar, né? Tudo é uma grande questão e tudo é urgente, tudo tem uma urgência muito grande, né? Então a gente tá muito claro para mim que eu vivo num período de muitas transformações e que isso tá acontecendo numa velocidade mais rápida a cada dia, sabe? A gente pediu para você mandar pra gente uma lista de indicações, porque a gente está aproveitando também essa plataforma para indicar outros produtores de conteúdo e artistas desse meio LGBT, porque a gente precisa dar a plataforma para quem não é conhecido ser conhecido. E eu vou começar. A gente tem feito assim, eu vou falando os nomes e aí os nossos convidados explicam por que estão indicando essa pessoa ou esse projeto social. Você mandou vários projetos sociais muito legais, então eu vou começar por eles, pode ser? Se você quiser ler todos de uma vez e eu dou uma contextualizada em todos assim, combinado. Fica à vontade também. Vamos para o projeto social primeiro e aí depois eu vou para os perfis de influenciadores e artistas. Beleza, beleza. Os projetos sociais são a Casa 1, a Casa NEM, a Casa Florescer, a Parada Solidariedade e a Rede Família Stronger. Exatamente. Eu vou falar desses dois últimos primeiro. Esses dois últimos, na verdade, eu quero agradecer muito ao Tomás, da subprefeitura aqui da Vila Formosa, que me introduziu a esses dois projetos que eu não conhecia antes. São os que eu conheço há menos tempo e que eu fico muito feliz de poder dar mais espaço e dar mais visibilidade para esses dois projetos, pois são projetos aqui do meu contexto próximo. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa da Zona Leste. E os três primeiros, a Casa 1, muita gente conhece aqui de São Paulo, ali no centro. É um lugar onde eu já performei, é um lugar que eu já colaborei, é um lugar que eu amo muito estar e que merece muito essa visibilidade. A Casa NEM fica no Rio de Janeiro, também acolhe pessoas trans e travestis em situações de rua e prepara essas pessoas para a universidade, que é uma coisa muito legal. Eles têm uma festa lá, que é o Prepara NEM, que eles promovem, e enfim, né, as saudades, festas, inclusive. Mas a Casa NEM também merece muito espaço, e a Casa Florescer, que acolhe também pessoas trans.
vale muito a gente também ir atrás desses espaços, porque eles também sempre têm. Eu descobri isso só sendo figura pública e tendo interesse em saber como dá pra gente ajudar, né? Mas vale muito a gente conversar com essas casas também, porque a gente, às vezes, está divulgando um lugar que já tem uma visibilidade gigante e esse lugar conhece vários outros lugares que já precisam de muito mais, sabe? E nessa época de pandemia, obviamente, imagino que vocês saibam, a nossa comunidade acaba sendo muito afetada, porque a gente tem muitas pessoas LGBTQIA+, em situação de rua, porque a gente sabe como que funciona o abandono, a negligência das famílias com essas pessoas. Então, a gente acaba ficando muito suscetível a isso. Então, como você puder se informar, aproveita, o mês de junho tá aí, tem, assim, a hora de ajudar é o tempo todo, mas não tem uma hora para você expressar sua solidariedade maior do que agora. Porque a gente acaba ficando muito exposto realmente a tudo que acontece e a gente quer estar viva do lado de lá para poder celebrar pós-corona, porque sem as bichas na rua não tem felicidade, não adianta. Exatamente, concordo 100%. E aí, os perfis que você indicou, você quer que eu fale todos de uma vez também ou vamos falando um por vez? A gente pode falar um por vez, deixa eu ver se eu consigo comentar, vai. Tá bom. Todos. A primeira é a @HelloBielo, que já foi muito indicada aqui no nosso mês LGBT. Eu comecei a seguir, ela é maravilhosa, mas por favor. HelloBielo é uma personalidade, tá? Que, assim, uma pessoa que vocês têm que conhecer, que já trabalhou comigo, já esteve em diversos clipes meus. Uma pessoa não binária, gente. Uma pessoa que é o próprio mind blown, assim. É uma pessoa com quem eu amo conversar. Porque o approach dela para a existência dela é uma coisa tão natural que te faz ficar à vontade com a sua diferença também, sabe? Eu vejo na Bielo um lugar de muito conforto em estar no meio do caminho. E isso me contempla, isso me deixa feliz. Seguir a Bielo me deixa feliz, me deixa num lugar seguro, além de ser uma pessoa que eu amo e que hoje está em destaque no Quebrando o Tabu também. Não sei se eu poderia falar sobre isso, mas ela está lá. O que nos leva a uma outra indicação dessa lista também, que é o Vitor de Castro, né? Ele já foi nosso convidado aqui no Expresso. Já foi? Já, bom, maravilhoso. Então você conhece. Vitor de Castro é maravilhoso, aquela pessoa eloquente, tudo de bom, que traz sempre um raciocínio que te faz ficar com a mãozinha na consciência, e eu amo. Essas duas pessoas, uma me remeteu à outra. Quem mais tá aí que eu coloquei? Tem aqui a Sasha BK. Sasha HBK, poxa, Sasha é a minha amiga, é uma mulher trans. A gente se conhece desde 2014, né? Quando a gente trabalhava e curtia juntas a Noite Drag de São Paulo. E hoje ela tem um trabalho muito legal. Ela passou a trabalhar com publicidade depois disso. E hoje ela usa as redes dela para alertar e para trazer atenção, principalmente para afetividade trans, né? Ela tem um relacionamento com um homem trans também, que é o João. E através das redes deles, eles expressam muito as particularidades dessas afetividades, sabe? Acho muito legal seguir a Sasha para ter um exemplo de novos moldes de relacionamento e como o gênero influencia nessas relações. Quem mais tá aí? Tem o Caio Revela. O Caio Revela é um influencer body positive. Inclusive vale ressaltar que a Hello Bielo é uma influencer body positive também, gente. Movimento Corpo Livre, toda essa galera. Caio Revela também é do Movimento Corpo Livre, que fala sobre a liberdade do corpo, fala sobre as novas pautas, tudo que a gente precisa entender sobre práticas gordofóbicas ainda muito comuns, ainda muito naturalizadas, sabe? Sobre devolver a autoestima para corpos gordos através de mensagens positivas. Então, vale seguir essas pessoas para a gente tirar um pouco desse espectro normativo, sabe? Vou aproveitar para indicar, inclusive, Alexandrismos, que eu não coloquei nessa lista, mas que eu amo. Que já esteve aqui no Expresso já também. Esteve aqui? Ela Perfeito. E a Carol, maravilhosas. Amo Alexandrismos e Carol também. São pessoas necessárias para a gente seguir e começar a falar sobre coisas que nos dizem respeito. A gente sempre pode usar o nosso privilégio enquanto pessoas que não têm sobrepeso, né? Que, enfim, se você é uma pessoa aí que não tem sobrepeso e que não é obesa, não é porque você não pertence a esse grupo e que você não pode usar o seu privilégio para ajudar. Então, isso é uma coisa que eu passei a entender também muito, sabe? Através do contato com essas pessoas. Com certeza. Aí a próxima aqui é a Gabi Almeida.
Ah, a Gabi Almeida M é uma amiga minha que, na verdade, é uma indicação pra vocês, gente. A Gabi, ela tava assim, era uma amiga minha que eu conheço em Brasília há muito tempo. Também várias drags conhecem ela. E ela é muito conhecida lá em Brasília por dançar muito, ser performer. Ela faz parte de uma house de Vogue, tá em todas as balls, enfim, maravilhosa. E ela trazia muita discussão no Facebook e agora ela começou a trazer mais pro Instagram. E eu amo as pautas que a Gabi aborda. A gente conversa muito sobre identidade de gênero, identidade racial. Eu troco ideias homéricas com a Gabi sobre essas coisas. Então, segue a minha indicação de novas vozes trans para você seguir Gabi Almeida, lá de Brasília, do Vogue. Aí tem mais duas, que é a Rita Von Hunt e a Lorelai Fox, que eu já conheço, mas enfim. Sim. Bom, primeiro, Lorelai é uma comunicadora nata, uma pessoa que é muito verdadeira, é muito crua e ela faz questão de trazer. Eu amo que a Lorelai faz questão de humanizar a própria drag, né? De trazer a imagem do Danilo sempre ali para lembrar as pessoas que existe esse criador e como ela propõe discussões fundamentais pra gente já há algum tempo. Pra mim, a Lorelai tem um papel muito importante no nosso desenvolvimento enquanto drag queens e no jeito que as pessoas nos enxergam nas redes sociais, né? Pessoas como ela que usam a rede e usam a ferramenta drag para propor conhecimento, isso é maravilhoso para mim. Isso é uma ideia perfeita para mim. O que nos leva a Rita Von Hunt, que é a drag do Guilherme, que é um professor que eu acho que o canal da Rita é uma das coisas mais necessárias de hoje. Para quem não conhece a Rita Von Hunt, o canal dela é o Tempero Drag. Começou como um canal de culinária drag, culinária vegana. Que maravilhoso. E hoje ela tem um novo quadro, né, no Tempero, onde ela trata de diversos assuntos políticos, ela fala de política. A Rita aborda a política de um jeito drag. Então a Rita nos ajuda muito a ter uma perspectiva histórica, ela retoma sempre nomes e conceitos e contextos históricos para falar sobre o que ela está falando, né? Vale lembrar que a gente está falando de um professor em drag. E então eu indico muito o canal da Rita para você ter um ponto de vista mais abrangente e mais divertido de situações e de contextos políticos. É isso, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada pelo papo. Desculpa qualquer coisa. Imagina. E vamos continuar levantando essa bandeira maravilhosa, porque todo mundo merece ter a sua voz. Eu amei. É isso. Obrigada, de verdade. Obrigado, Aline. Tudo de bom. Bom Um beijo dia, grande. gente. Para você também.